Nós estamos então aqui numa sexta-feira pela parte da tarde, para quem está nos assistindo na televisão, e nós estamos no curso bíblico da fé, o curso Fé do Missionário, e eu queria comentar com você que vai ficar um pedacinho pequenininho da última lição número 11, não vou dar, fica de tema de casa. Nós vamos iniciar já na lição número 12, já de pronto. Todo mundo recebeu da pastora Wanda na porta hoje a lição número 12, pessoal? Todo mundo recebeu? Se alguém por acaso não recebeu, se levante a sua mão aí, só confere, ó, confere, ó. A lição número 12 é essa aqui, ó, realizando a obra de Deus. Dá uma conferida aí. Todo mundo está na lição número 12, realizando a obra de Deus? Conferiu? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, deixa eu comentar já também antes de arrancar aqui e começar. Hoje nós não vamos estudar mais de 2 parágrafos, está muito gostosa a mensagem. Cada pedacinho aqui desse parágrafo o pastor Maico vai comentar, a gente vai estudar e vai meditar, tá? Quantos parágrafos nós vamos estudar hoje? No máximo 2. Então diz assim: realizando a obra de Deus. O exemplo de Jesus, o significado de realizar a obra de Deus, e o terceiro item, né? Hoje mesma pergunta, mesma resposta. Isso aqui é tudo que vai ser estudado no curso bíblico da fé, no curso Fé. Mas eu quero começar, está aqui hoje, ó, sobre realizar a obra de Deus. Entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, constituindo-se num péssimo exemplo para o Evangelho. Deixa eu comentar então. Irmãos, Evangelho, pessoal, presta atenção em mim agora. O Evangelho, ele foi criado, ele foi feito em cima de resultados, irmãos. Vamos pegar e analisar o próprio Jesus. Por que as pessoas começaram a seguir Jesus? Por causa que ele expulsava demônio, curava doente, caminhava sobre as águas. Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes 2 vezes, transformou água em vinho. A palavra que Jesus dava era uma palavra que as pessoas entendiam. Então você vê que Jesus ele foi seguido pelas pessoas por causa dos sinais, por causa de resultado. De vez em quando tem pessoa que se ofende quando o pastor Michael fala de resultado. Mas irmão, o resultado é inevitável para quem é uma pessoa que tem Deus na sua vida. É uma coisa inevitável. E escuta que eu vou te falar mais ainda. A única vez que Jesus foi preso, bateram em Jesus e ele foi preso na cruz para assumir o meu lugar e o seu lugar de pecador. O que os discípulos dele fizeram? Ficaram com ele? Não, fugiram. O pessoal picou a mula e foi embora. O pessoal deitou o cabelo e se foi embora. Por que o pessoal foi tudo embora? Porque eles viram Jesus preso e apanhando. Então se Jesus fosse alguém derrotado, ou alguém que não tivesse sucesso ou crescimento na sua vida, jamais as pessoas seguiriam ele. E eu te afirmo com mais categoricamente ainda, quando você pega a idade de Jesus. Jesus ele começou o ministério dele com 30 anos, concorda comigo? Dos 30 aos 33. Mas quando que você vê discípulo de Jesus com 15 anos de idade? Você vê discípulo de Jesus com 20 anos, com 25? Não. Então enquanto Jesus ele não ingressou e não iniciou o ministério dele, não tinha discípulo. Mas depois que as coisas começaram a acontecer, começou então vamos dizer assim, o número de adeptos, o número de discípulos começou a aumentar. Não estou entendendo onde o senhor quer chegar, pastor. Que as pessoas, elas precisam ver Deus na minha vida e na sua, para aceitar Jesus, para vir para a igreja, para se converter. Então o missionário começa falando essa frase que ela é muito importante. Ela diz assim, a primeira frase do primeiro parágrafo: entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, constituindo-se num péssimo exemplo para o Evangelho. Então o Evangelho ele é feito de testemunho. Agora vamos para a Bíblia, deixa marcado aqui no estudo. Vamos para Mateus capítulo 5. O versículo agora é o 13. Mateus 5,13 assim fala. Agora é a Bíblia, tá? Não está no estudo aí não, tá? Isso aqui é um braço que o pastor Maico vai esticar da pregação, na Bíblia. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ele é insosso, não tem sabor. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos aprender aqui. Qual que é a finalidade do sal? Salgar. O sal ele tem 2 finalidades importantes: conservar uma comida e dar sabor à comida. Quem já conservou algum dia alguma coisa com sal? Tem coisa que é conservado com sal. E além de conservar,
Quem já foi algum dia num churrasco ou numa noite, né, e estava extremamente aquele churrasco salgado? Aí você foi dormir, quando você chegou em casa à noite, né, por exemplo, você chegou em casa do churrasco e você foi dormir um pouquinho. O que você faz logo depois que você começou a dormir? Levanta para tomar água e levanta para tomar água, porque ele está muito salgado. Então o sal, ele faz da sede, e o sal conserva. A pessoa, irmão, que ela é de Jesus, ela dá sede nos outros do Evangelho. E a pessoa que é de Jesus, ela conserva a vida dela na presença de Deus. É uma pessoa salgada, é uma pessoa espiritualmente salgada. Ela dá sede, ela inspira as pessoas. Por isso que Jesus, ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 13. Esse versículo vai passar para você na tela aí, ó. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, a palavra insípido que é insosso, sem sabor, você vê, ele perdeu a função dele, ele perdeu a finalidade dele. Aí, se não tivesse isso aqui na Bíblia, alguém podia até me processar. Você sabe que do tempo para cá as pessoas, elas ficaram diferentes. Qualquer coisa que te fala, vou te processar, vou te colocar em cana, não concordei, já vai para a mídia social, detona. Então a gente começou a mudar. O ser humano mudou de um tempo para cá. Mas graças a Deus que esse texto está na Bíblia, porque Jesus, ele fala assim, ó: mas se o sal for insípido, com que se salgar? E agora vem, atenção que é pesado, hein? Para nada mais presta. E ele diz, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que ele está querendo dizer? Que se eu perder a minha função no Evangelho, eu não sirvo para mais nada. Eu não sirvo para mais nada, é apenas para ser descartado e ser humilhado pelas pessoas, que as pessoas pisem em mim. Então você tem que pedir para Deus: Jesus, eu quero ser esse sal. Aonde eu for, eu vou dar sede nas pessoas do Evangelho. Como sede? Com o meu testemunho de vida. O meu testemunho de vida vai fazer com que as pessoas anseiem por mais de Jesus. As pessoas vão querer vir à igreja, vão querer orar, vão querer se consagrar, vão querer conhecer mais a Bíblia. Teve até um senhor que me pediu: pastor, eu queria um estudo bíblico direto com o senhor. Eu vejo que o senhor tem um domínio da Bíblia, eu queria estudar. Eu falei: amigo, não tenho tempo para fazer estudo bíblico assim pessoal. Eu preciso dar o estudo que você faz. Vem para a igreja e anota tudo que eu prego. Tudo vai ser um estudo para você. Aí outra senhora lá de não sei qual outro estado: ai, pastor Michael, por favor, põe a mensagem no YouTube, aquela mensagem que o senhor pregou domingo passado. Eu falei: calma, irmã, já vai entrar. Aí outra mulher lá da Austrália: pastor Michael, que palavra foi aquela? Aí outra pessoa lá de Londres: pastor Michael, eu acompanho o senhor aqui de Londres, não para de postar os vídeos. Então onde que eu quero chegar com isso? Eu e você, nós temos que dar sede nas pessoas. Eu não posso ser insípido, eu não posso ser uma pessoa que eu não salgo ninguém. Então, a primeira coisa é que eu não ponho sede nas pessoas. E segundo, que eu não estou me conservando, que o sal é para conservar e o sal é para dar sede, né? Para ficar salgado, saboreado. E ele diz aqui, com sabor, ele diz assim: ó, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quem sabe não é por isso que eu estou sendo humilhado. Quem sabe de repente não é por isso que eu estou sendo descartado e sendo jogado de fora, porque eu perdi a minha função de sal. Jesus, ele quer que eu e você, nós sejamos sal. Deus vai pegar você do monturo e vai levantar você e vai colocar junto com os príncipes. Vai abençoar você. E eu te provo. Ele continua falando mais no versículo 14. Ele diz assim, ó, agora ele trocou, ele não fala mais do sal, agora vai falar da luz. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas, irmão. As pessoas não sabem mais o que fazer. As pessoas não sabem para onde que elas vão, se elas fazem isso, se elas fazem aquilo, se não fazem. As pessoas estão no escuro. E quem que é a luz delas? Jesus em nós. Se eu for uma pessoa de Deus, elas vão ver em mim e em você uma luz no final do túnel. A pessoa, ela vai acabar olhando e vai dizer: é isso que eu quero para a minha vida. Essa pessoa vai olhar para a sua família, essa pessoa vai olhar para o teu casamento, vai olhar para a tua saúde, vai olhar para a tua vida financeira. E daqui a pouco a tua vizinha chega lá assim: ô vizinha, com a perna mancando: ô vizinha, fiquei sabendo que você estava doente aí. Estava doente. E o que aconteceu contigo? Eu fui lá na Igreja da Graça, lá na Calógeras, e o pastor fez uma oração lá, fiquei curado. Mas você tem que ver que palavra, que mensagem. Eu estou crescendo na graça, fiquei curada. Aí a vizinha diz assim: então tá, obrigado vizinha. Olha como é que a tua vizinha vai sair: um dia eu tenho que ir lá também. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Ele está falando que eu e você, a gente tem capacidade de iluminar as pessoas. Iluminar o que é? É você dar para ela uma saída. É mostrar para ela que ela pode sair daquela situação também. Então vocês, Jesus não está falando eu, ele está dizendo vocês.
Vós sois a luz do mundo. E ele fala um negócio top: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A Bíblia Sagrada não está nesse nível. A Bíblia Sagrada está num lugar mais alto. A pessoa que ela é edificada no monte, que é a palavra de Deus, ela está em outra posição espiritual. A pessoa está em outro patamar. E diga comigo, não tem como esconder. Não tem, irmão, não tem como esconder uma cidade. O que é a cidade? Meu casamento está aqui está a minha vida financeira, aqui está meu ministério. É uma coisa construída. Eu construí a minha vida e ela ilumina nesse mundo em trevas. Não tem como esconder, porque é uma cidade. A sua vida é como se fosse uma cidade. Filhos, marido, mulher, esposa, saúde, ministério, vida financeira. E a nossa vida é uma cidade construída. E se for construída na Bíblia, você está em outra posição. Você está em outro patamar. Você foi recriado em Deus para iluminar os outros. E ele fala mais. Próximo versículo ele diz: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador que dá luz a todos que estão na casa. Você vê que ele começa dizendo assim, não se acende. Esse acender é quando você é batizado com o Espírito Santo. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, ligou. Aí ligou. Quando liga, você é colocado por ele em outro lugar. A gente almeja tanto posição, né? A gente almeja crescer na vida. Você está falando que quando você ficar aceso, ele vai colocar você, não embaixo, mas ele vai colocar você no velador, que nem esse aqui, Velador não é no teto, o velador na parede, que nem aquela câmera. Dá uma olhadinha na câmera lá, Tá vendo a câmera? Então a câmera está na parede, a câmera. O que significa isso aqui? Que você vai ser colocado numa posição não embaixo, abaixo do alqueire, não, debaixo. Não, você vai ser colocado em cima. Ai, pastor, como eu quero crescer na vida. Espera o Espírito Santo te acender. Na hora que o Espírito Santo acende você, e você é colocado numa posição maior. As posições maiores sobre a face da terra é para as pessoas acesas do Espírito Santo. É aquelas pessoas que são avivadas no Espírito Santo. É aquela pessoa que busca, o avivamento espiritual. E você é colocado em outra posição. Aí, sabe o que vai acontecer? Olha o que diz o versículo próximo. Diz assim agora: assim, então sendo sal da terra e luz do mundo, assim, dessa maneira, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, o seu testemunho, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como que as pessoas vão começar a dar glória a Deus e aleluia e louvar o Senhor? Quando eles enxergarem na tua vida uma mudança. Se a pessoa não enxergar a mudança, eu não vou dar sede na pessoa. Se a pessoa não enxergar em mim uma mudança, eu não vou iluminar ela. Então, para mim ser o sal da terra e dar sede nas pessoas, eu tenho que ter obras, eu tenho que ter alguma coisa para contar, eu tenho que glorificar Deus. Por isso que eu digo, você não se revolte contra a pregação quando Jesus diz que você não presta para mais nada, a não ser ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se revolte contra isso. Mete a mão em cima de Mateus capítulo 5 e grite: Deus, eu quero ser o sal, eu quero ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. Deus, eu quero ter muita coisa para contar. Hoje eu posso ser atacado pelo inimigo, mas amanhã eu tenho um testemunho de vitória para contar. Amanhã eu vou estar glorificando Deus, e todo mundo vai saber que há um Deus em Israel. Não foi isso que o Elias falou? Quem lembra que o Elias falou? O Elias disse assim: vamos fazer o seguinte, o Deus que responder com fogo e todo mundo enxergar, esse é o verdadeiro Deus. Aí diz que os profetas lá de Baal e de Azera começaram a se chicotear, diz que eles pingavam o sangue, ficavam lá se retalhando, não aconteceu nada. Daqui a pouco o Elias foi lá, ele fez um altar, ele fez um buraco ao redor, largou a água. Ele clamou a Deus do céu e desceu fogo. E aí desceu o fogo, consumiu o holocausto, até a água, diz que lambeu até a água. Diz que quando isso aconteceu, diz que ele falou assim: agora vocês estão vendo que há Deus em Israel. As pessoas, elas só vão se converter a Deus quando elas enxergarem o fogo de Deus na minha vida. Quando as pessoas enxergarem. Você vê o João Batista mesmo. O João Batista não era um cara de sinais. O João Batista nunca viu ninguém, ele nunca curou ninguém através do ministério dele. Mas por que as pessoas iam até o deserto para ver ele? Porque a Bíblia diz que ele estava sendo agitado. Ele era uma pessoa como se estivesse pegando fogo. Ele pegava fogo no espírito, é assim que diz sobre João Batista. Ele pegava fogo no deserto. Era um cara extremamente usado na pregação. Ele pregava, as pessoas se convertiam em massa. Ele batizava as pessoas nas águas. O cara era usado, ele tinha alguma coisa diferente. Você tem que pedir isso para Deus. Deus, eu tenho que ter algo para mostrar.
Como o pastor Mike falou, é uma cidade. Ou alguém vai olhar a minha vida financeira, ou o meu casamento que foi construído, a minha saúde, o meu ministério. Tem que ter alguma coisa construída em cima do monte que é a palavra de Deus. Fala amém? Então vamos lá, o evangelho é resultado ou não é? É, porque senão você nunca vai olhar para um mendigo, né? Aí você vê aquele mendigo na rua fedendo a carniça. Você chega assim uns 10 metros do mendigo, você já sente o cheiro de carniça. Aí você chega um pouco mais perto, já botando a mão no nariz, e aí você vê aquele leite escorrendo na boca e você diz: nossa, era isso que eu queria para a minha vida. É assim que você faz? Você nunca vai olhar para uma pessoa, pelo contrário, você vai ter pena, você vai ajudar, você vai dizer assim: ah, coitado, coitado. Não é para ser assim a nossa vida. A nossa vida não é para ninguém ter pena da gente não, irmão. A nossa vida é para as pessoas, pelo contrário, se inspirarem na gente. Para as pessoas se inspirarem em mim, se inspirarem em você, e as pessoas olharem e dizendo assim, ó, Malaquias 3,18, põe na tela aí, Malaquias 3,18, olha o que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não. Tem que ver, tem que ser visível, vereis outra vez, e não é uma vez só, tem que ser quantas vezes? Várias, ó, e vereis outra vez. Irmão, as pessoas têm que ver direto na minha vida, na sua vida. A pessoa tem que ver que Deus colocou a mão na sua vida e ninguém vai segurar o que Deus tem para você. É, irmão, quando você está no caminho de Deus, você tem coisa para contar, você tem coisa para glorificar o Senhor. Volta para a apostila agora. Estou te falando que vai ser só 2 parágrafos. Não vai ser mais que isso, estou quase acabando já. Posso continuar? Vamos lá, pessoal? Ai, pastor, essas pregações, elas me humilham. Que humilha nada, irmão. Deus está chamando você para a vitória. Deus está convocando você para você mostrar alguma coisa para os outros, irmão. Chega de ter cenário para você ver a pessoa, o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho do lado, todo mundo contando: ah, pastor, enriqueci, prosperei. O outro: ah, fiquei curado da coluna. E o outro: ai, meu familiar se converteu. E você? Eu nada. Como eu nada? Não, como assim eu nada? Não, eu tenho que ter algo para contar, que Deus está me abençoando. Você está em cima do monte que é a palavra de Deus. Você está sendo construído, você vai ser luz desse mundo, o sal dessa terra. Então o missionário fala assim no começo do primeiro parágrafo. Nós nem saímos da primeira frase, né? Entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, constituindo-se um péssimo exemplo para o evangelho. Aí ponto e vírgula o missionário fala: pois como alguém poderá dar crédito, ou seja, acreditar, dar crédito à promessa de vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo da sua graça, atenção, ó, demonstram que a vida abundante não é real? É isso aqui, ó, 1 Coríntios 2, versículo 4. Como é que as pessoas vão dar crédito ao evangelho? Como é que a pessoa vai dar crédito ao evangelho se eu não demonstro ele? Olha só o que diz a Bíblia, o apóstolo Paulo falando. Agora é uma extensão, não está na apostila, tá? Isso aqui é uma extensão da pregação. A minha palavra, disse o apóstolo Paulo, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que ele está falando aqui? Eu não sou coaching. É isso que ele está falando. Não sou coaching nem filósofo. Então a palavra que eu vou pregar, não é uma frase que eu vou usar apenas de impacto. Não. Eu vou pregar, mas não é uma coisa persuasiva de coisa humana, não, fazer um treinamento mental com você. Eu vou te mentorear. Não. Ele está falando aqui na Bíblia Sagrada que é demonstração do Espírito. Como é que ele fala? Demonstração do Espírito e do poder. Por exemplo, vamos te dar um exemplo aqui, raro não, que acontece com frequência. Raro não é raro, é com frequência. Uma senhora que ela está me assistindo na televisão, e ela estava com refluxo já fazia um bom tempo. Essa mulher, ela não conseguia comer, que tudo que dava refluxo. Aí, essa senhora, ela foi no médico, e o médico falou que tinha uma bactéria no estômago. Aí ela começou a tomar medicamento, nada. Aí ela começou a escutar o que todo mundo fala: ah, mas isso aí não deu certo, então você toma laranja com mamão, sei lá, leite com pipoca. Não, eu estou dando um exemplo besta, para você entender que as pessoas falam essas coisas, não falam. Ai, abacate é bom, não sei o que. Nem estudou, fala uma porção de besteirada. Aí ela começou a fazer tudo que falava, e nada. Não é da igreja. Aí um dia essa senhora, escutando o pastor Mike na televisão, ela disse: eu vou lá nesse tal de Vale do Sal. Ela veio, passou no Vale do Sal uma vez, depois de anos, nunca mais teve refluxo. Agora esses outros dias atrás aí, desde quando um palestrante motivacional, um coaching vai fazer isso?
Quando vai fazer? Não tem, não vai. Agora, esse dia atrás tinha um rapaz também da academia, onde o pastor Mike puxa peso lá. Eu cheguei na academia, nunca tinha visto aquele rapaz mais gordo, mais magro. Aí eu entrei na academia e o rapaz disse: o senhor não é aquele pastor da televisão? Eu falei: sou. Depende, né? Depende qual pastor da televisão. Aquele do SBT e da Band, a gente passa, é da Igreja da Graça. É esse mesmo. Eu te vi na televisão. E eu estava saindo de casa para trabalhar de manhã cedo, e eu tinha que fazer um teste lá na Polícia Civil para entrar. E eu estava com um ceratocone no olho, não enxergava do olho. Não enxergava, eu estava com esse tal de ceratocone, nem sei o que é esse negócio. E aí ele falou assim, que eu preguei uma mensagem de manhã, nesse horário que eu faço de manhã, é aquela mensagem que eu gravo, eu passo um pedaço dela, e disse que eu falei depois assim: agora eu vou fazer uma oração, você vai ficar curado, vamos orar? E eu vou orar pelos olhos. Foi um dia que eu orei pelos olhos. Aí disse que ele botou a mão no olho, disse que eu comecei a orar, mandei embora. Quando ele tirou a mão do olho, estava curado, disse que estava enxergando. Foi fazer um novo exame, não tinha mais nada, desapareceu o ceratocone, foi lá para o olho do capeta. Então o que acontece? Quando que um coaching vai fazer isso? Quando que um palestrante motivacional: não, você vai ser rico, você tem que ter a mente milionária? Não é isso. Eu não estou aqui com palavras persuasivas. O Manuel, que está aí, o nosso câmera, ele fala, né? Vai começar as campanhas agora. Muitas vezes tem que levar um saco junto para contar quantos caroços sumiram. É caroço que some, que não é brincadeira, é gente curada. Então o apóstolo Paulo disse assim: nós precisamos demonstrar. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, um estudo mental, não, mas em demonstração do Espírito e do poder. E agora escuta essa aqui que é forte, para que a vossa fé, a fé dos crentes, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder. É esse o segredo. Deus vai mudar a tua história para você ver o que é Deus operando, para você ter algo para contar. Você lembra que Jesus libertou o gadareno e disse: vai para tua casa agora e conta para eles o que Deus te fez. Vai contar, vai para tua casa agora e conta as maravilhas que Deus te fez. Que ele queria ir junto com Jesus, e Jesus disse: nada disso, você vai agora sair daqui evangelizando. E aí no finalzinho desse primeiro parágrafo, o missionário fala assim: ela é a promessa de Deus, né? Ela é ou não é real? Pelas promessas bíblicas, sim. Pelo viver de muitos, parece que não. Então o missionário está falando que se você for olhar para a vida de muita gente, não é verdade, mas pela palavra de Deus é verdade. Se você for abrir agora 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios 3, 2. Dá um glória aí. Você já escutou alguém falando assim: pastor, meu marido é endemoniado porque ele não lê a Bíblia, ele não vem na igreja? Quem já escutou isso, alguém falando? Já escutou? Meu filho, pastor, é perturbado, ele não vem na igreja, ele só fuma, bebe. Pastor, essa pessoa, pastor, ela está doente, não pode vir na igreja, pastor. Pastor, o senhor pode orar por ela? Até posso, mas olha o que a Bíblia Sagrada fala aqui, quer ver? Sobre as promessas de Deus. Vós sois, não está falando de Jesus, está falando você, para quem eu prego. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida, e o que está escrito agora? Lida por todos os homens. Você sabe quem é que tem que ser a Bíblia? Eu e você. Eu e você, a gente tem que ser Bíblia. Meu marido não vem na igreja. Então se o teu marido não vem à igreja, você vai ser a Bíblia dele na sua casa. Ele vai ler você. Vai ler você, sabe como? Pela tua saúde. As pessoas vão ler, elas vão fazer uma leitura de você pela tua vida financeira. As pessoas vão ler você pelo teu ministério. As pessoas vão ler. Você viu que o apóstolo Paulo disse: você é a carta. Você é a carta. Você, ele falou ali, de novo, e você sabe que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios. O Pedro escreveu a carta, a epístola, a carta de Pedro, a carta de João, a carta aos Romanos, a carta aos Filipenses. Nada. É a carta do Michael para todo mundo. Fala o teu nome aí. Isso, é a carta, a Marli é a carta. Cadê a Marli? Isso, a senhora é a carta para os homens. As pessoas vão ler a gente. As pessoas vão enxergar e vão ler a gente, quer ver? Ele diz assim: vós sois a nossa carta. Então tudo que eu vou pregar, as pessoas vão ler lá fora. O que eu estou pregando aqui, vão ler na sua vida, nas suas atitudes, no que vai te acontecer. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E agora vem a parte que eu queria chegar. Porque já é manifesto, tem que aparecer, tem que manifestar, tem que aparecer. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então não tem mais esse negócio assim, ó, ai, não vem na igreja e não conhece a Bíblia. A pessoa conhece a Bíblia por você. Lembra até hoje que tinha um rapaz que eu queria muito levantar ele para a obra de Deus. Eu queria muito, né? O rapaz estava sempre na igreja, o cara vinha direto. Aí um dia eu perguntei para ele assim, eu falei, a tua esposa não vem nunca? Porque ele sabia que ele era casado. Disse, pastor, ela não vem, pastor, não vem, já falei várias vezes para vir e tal. Aí ficou naquela conversa, né? Porque muita gente fala assim, não vem, né? Tá, beleza. Aí um dia eu estava saindo da igreja, mas fora culto, não era dia de culto. Eu sei lá que dia que era, uma quinta, uma terça, sei lá. Eu estava saindo da igreja assim, e daqui a pouco estava ele e a esposa dele na porta. E eu cheguei e disse assim, tua esposa está aí hoje? E eu disse, glória a Deus, que bênção. Aí eu olhei assim, eu e minha boca grande, né, irmão? Eu e minha boca grande. Eu tenho que pegar minha língua e enfiar para dentro, né? Aí eu olhei e disse assim, seu marido é uma bênção, irmã. Ela olhou para mim assim, só se é para ti. Aí eu falei assim, não, calma senhora, vamos reconversar novamente. Ela falou assim, como assim para ti? Pastor, ele me bate, ele me espanca. E ela botou o dedo na cara assim, fala que é mentira. Ele abaixou a cabeça, me trai. E começou, ele está tudo enrolado, me deve dinheiro e não sei o que. Meu Deus, mas o cara, meu irmão, uma podre, mas podre mesmo. Mas ela detonou ele. E eu disse, irmão, é isso mesmo? Ele só abaixou a cabeça e não falava nada. Falei, irmão, fala. Ele falou assim, é. Aí ele dizia para mim que ela não vinha para a igreja porque ela é endemoniada. Falou, ela não vem para a igreja porque ela é endemoniada. Ela é endemoniada? Que carta ele era? Que carta ele estava sendo? Ele era a carta de Cristo? Não era a carta de Cristo. Então, as pessoas, elas não precisam vir na igreja para conhecer a Bíblia. É só olhar para a tua vida e para a minha. Nós somos a carta. O resultado que nós damos, o tratamento que nós damos, é isso que vai vingar os olhos das pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que tem que ser demonstração do poder, tem que ser carta. E agora vamos voltar para falar o segundo parágrafo, que eu já preguei demais, eu estou tagarela. Mas quem está entendendo o que é realizar a obra de Deus aqui nessa terra? Segundo parágrafo, aqui eu vou acabar, tá? Segundo, vamos sair do primeiro parágrafo que eu nem saí ainda. De quem que é a culpa então? O missionário fala, né? De quem que é a culpa? Se as promessas bíblicas são verdadeiras, por que as pessoas não estão recebendo? Vamos lá, de quem é a culpa? Às vezes a culpa é da própria pessoa. Ela vive desleixadamente, sem querer aprender o que a palavra fala sobre a sua posição em Cristo, não assumindo os seus direitos como membro da família do Senhor. E aqui que eu queria chegar. Pode agora deixar a apostila de lado e presta atenção nesse versículo agora, Romanos 8, versículo 16, vai aparecer para você na tela e eu vou estudar. Diz assim a Bíblia, para a gente finalizar e orar por você, que o missionário está falando que de vez em quando a culpa é nossa própria mesmo, porque a gente não desconhece a nossa posição em Cristo. Quer ver? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então quando que você se torna filho de Deus? Você aceitou Jesus, e depois de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, você então você é batizado com o Espírito Santo, se arrepende dos pecados, se batiza nas águas e recebe o Espírito Santo. Ok, pronto, se converteu. Agora você é filho. Geralmente quando você diz o fulano é filho do ciclano, então é porque aquele fulano tem um pai. Certo ou errado? Certo ou errado, né? Porque se é filho, porque ele nasceu de alguém, e se ele nasceu de alguém, ele tem pai e tem mãe. E aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte agora, para você entender quem eu sou e quem você é. Ele diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de quem? Lembra para mim de herdeiro de quem? Tá, para lá, então alguma coisa está errada na nossa vida. Vamos dizer que o teu pai é rico. Eu vou até espirrar dizendo rico, mas é rico mesmo. Ele tem jato, ele tem carro, ele é dono de todo aqui os campos do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Ele tem prédios em Dubai. O cara tem dinheiro para dar com um pau nas Ilhas Caimã, lá na Suíça. Ele dos maiores bancos, ele tem dinheiro. O cara é podre de rico. E você mora na Cracolândia aqui atrás. Alguma coisa está errada? Tá ou não dá? Pensa comigo, seja inteligente. O teu pai é dono de tudo e você mora com o pessoal aqui atrás, catando o crack aqui na rua.
com um chinelo de dedo num pé, no outro não, todo sujo e fedido. E me pergunta: quem é que é teu pai? Meu pai é o cara mais rico do mundo. Por que esse cara está desse jeito? Como é que esse cara, que o pai dele é ricão, como é que ele está aqui? Ou porque o cara não tem comunhão com o pai, brigou com o pai, certo ou errado? Ou o cara não está querendo viver a vida do pai, ou o cara não tem conhecimento de quem é o pai dele. Então é isso que a Bíblia diz: se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. E se eu sou herdeiro de Deus, eu tenho que herdar dele o que tem no testamento. Porque quando se fala de herança, se fala de testamento. E nós temos na Bíblia Sagrada o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então tudo que ele deixou, eu vou usufruir de tudo que Deus deixou para mim em herança. E eu e você, nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Só tem um problema também. Qual o problema? Vou ler o resto do versículo e vou te explicar qual que é o outro problema. Então, se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, tá? E agora fala outra palavra aqui para as pessoas: meu Deus, o que é isso? Co-herdeiros de Cristo. O que é co-herdeiros de Cristo? Eu e a minha irmã, nós somos filhos. Então, quando a minha mãe for para a glória, minha mãe for para Jesus, o que a minha irmã vai receber, eu também vou. Por que eu e ela vai receber a mesma coisa? Porque nós somos co-herdeiros. O que é co-herdeiro? Eu vou receber a mesma coisa que ela, eu sou co-herdeiro com ela, ela é co-herdeira comigo. Deu para entender o que eu estou falando? E você é co-herdeiro com Cristo. Ele expulsava demônio? Então você é co-herdeiro com ele. Curava enfermo? Ele pregava a palavra? Então nós somos o que nós somos com Jesus? Co-herdeiro. Você tem a mesma herança que a dele. E vou te dar mais agora. Pensa comigo: como é que a minha irmã em Caxias do Sul, qual é o único motivo que ela pode não receber a mesma coisa que eu vou receber quando a minha mãe for para a glória, os terrenos, casa e tudo? Qual foi o único modo que ela não vai receber? Se ela for de menor. Eu tenho 40 anos e a minha irmã tem 3 anos de idade. Ela vai receber, mas não vai poder usufruir. Tem muita gente que só não recebe as bênçãos de Deus que ainda é criança demais. Ainda é muito criança, muito imaturo, muito demais. Tem idade de pessoa velha, mas espiritualmente falando é muito imaturo. Então por isso não pode expulsar demônio ainda, não quer dizer que não vai ser futuramente. Não pode expulsar demônio, não pode curar enfermo, não pode pregar a palavra, não pode fazer o que Jesus fazia, porque ainda é muito criança. Mas a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós somos chamados para fazer a mesma coisa que Ele fez sobre a face da terra. E isso é realizar a obra de Deus. Semana que vem eu continuo. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Cristo. Valeu a pena vir hoje aqui na igreja? Valeu. Então quando você pensar em chuva, você já pensa: vai valer a pena. Vai valer a pena com chuva ou sem chuva. Está na casa do Senhor, buscando a presença e a face do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar agora, irmãos? Vamos orar, vamos interceder. Deus ele quer fazer uma obra bonita agora na vida de todos vocês aí. Nós vamos interceder. E hoje eu estou crendo numa coisa: que você vai ter algo para contar. Porque chega de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todo mundo conta alguma coisa. Todo mundo conta, todo mundo fala, todo mundo tem, sabe, um testemunho para contar, ou da perna, ou do braço, ou da cabeça. Por que você não tem? Se você é herdeiro de Deus, se você é co-herdeiro de Cristo, você é a carta viva, irmão, que todo mundo vai ler. E vai me dizer que as pessoas leem a gente, leem ou não leem? Leem. E leem a gente pelo quê? Vitória ou derrota. Não vou pregar, já preguei. Mas quem lembra do apóstolo Paulo quando ele chegou na ilha de Malta? Eles olharam para ele e fizeram uma leitura: esse cara é um homicida. Esse cara é homicida, ele deve ter feito alguma coisa errada. Esse cara deve ser um lascado na vida. Daqui a pouco a serpente vem, pá, gruda na mão dele. O pessoal olhou e disse assim: ó, vai morrer, vai inchar e vai morrer. Essa é a leitura do povo. Ele escapou de um naufrágio e o bicho veio lá e pegou na mão dele. E o pessoal disse: vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Daqui a pouco, irmão, ele sacode a serpente do fogo e não acontece nada. O pessoal faz outra leitura dele e diz assim: ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Não está isso na Bíblia?
matar. A primeira leitura, homicida. Segunda leitura, vai morrer. Esse bicho vai matar ele. Terceira leitura, depois que ele venceu, ele vai viver e é Deus. O apóstolo Paulo não só não morreu naquela ilha, como orou por todo mundo e todo mundo ficou curado. Então nós fomos chamados para fazer as pessoas lerem na nossa vida a vitória. Dá um glória. Levante as mãos aos céus, filhos de Deus, filhas de Deus. Vamos, filhos de Deus. Levanta a mão para o céu e vai dizendo para Jesus agora: Jesus é verdade. É isso que eu quero para a minha vida, Jesus. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser o sal dessa terra. Eu quero ser a luz desse mundo. Jesus, eu preciso mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. Eu preciso mostrar que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Eu preciso mostrar, Jesus, que onde eu colocar a planta dos meus pés, o meu trato, o resultado, as coisas vão fluir, o negócio vai acontecer, o negócio vai dar certo, as coisas vão começar a se manifestar. Jesus, 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 eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro junto contigo. Eu tenho a mesma parte da herança, mestre. Eu sei do que o preço que o Senhor pagou lá na cruz do Calvário, e eu aceito o que o Senhor fez, e nós vamos glorificar o teu nome aqui nessa terra. E é por isso que eu não aceito, fale agora para Deus: Deus, eu não aceito derrota, eu não aceito fracasso. O que as pessoas lá fora vão dizer? Se eu sou um derrotado, se eu sou um fracassado, o seu nome vai ser envergonhado, o evangelho vai ser envergonhado, e eu não quero envergonhar o evangelho. Fale isso agora: eu não quero envergonhar o evangelho. O evangelho não será envergonhado através da minha pessoa. O evangelho será exaltado através da minha pessoa. Chegou o momento da sua vitória, chegou o momento do toque divino na sua vida, chegou o momento que você vai ser abençoado, chegou o momento que você vai ser abençoada. Fale agora em voz alta: eu preciso de algo para contar, eu preciso que algo aconteça, eu preciso que algo se manifeste na minha vida. Deus, eu quero glorificar o teu nome, eu quero exaltar o teu nome. Oh, aleluia! O poder de Deus está aqui agora para servir esse povo. E hoje, quando você passar aqui pelo Vale do Sal, quando você passar aqui por esse Vale do Sal, alguma coisa vai acontecer no teu corpo. Essa dor na perna vai sair, essa dor na cabeça vai desaparecer, esse mal no peito, esse mal nas costas, esse problema na cabeça, essa situação que você está vivendo vai cair por terra, em o nome de Jesus Cristo. E você diga assim: a partir de hoje, eu vou ser sal da terra, luz do mundo, uma carta viva de Cristo, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, e a vitória já é minha. E aplauda bem forte ao Senhor, o mais forte que você pode, ao Senhor Jesus. Uau! Glória a Deus! Diga aleluia, Jesus.